alhamdulilah nay jur ko yow bu baax. nee naa dafa ne Ali mu assisté parce que kii dafa joxe suuf. wasalaatu wasalaamu ala asrafil xalqi saydi saadaat saydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu nus'atul asmaa'i wa afkaari bi sayyidil amaani mal muxtaari cheikh al akbar mumidul kullu alil awliyaahi barzaqu sil qatmi wal katmi mawlana cheikh Ahmad Tijaani wa ridwaanullah taam al mubassiran al mukammilan sallim dawman asraf seyxina wa murabbina wa muniiru fityaaru saqin cheikh al islam alhaji Ibrahima Niass wa mubassiran bi rasulillahi bin bani Cheikh Ahmad ñu ngi sant yàlla bu baax beneen yoon di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo fi nekk waaye di jiital ci nuyoo bi ki nga xam ne moo taaral bis bi mooy sunu sëriñ mu jógee ba Sénégal muy Cheikh Abdallahi Niass ñu koy ziara di ko ndokkeel léegi nag sëriñ dañ koy présenté ku wax Cheikh Abdallahi dañ ko wax ne doomu al Ousseynou la mooy coobare gi kon ku wax tam Cheikh Ousseynou da nga wax ne doomu Babacar la demet ba ci Maalaji Abdoulaye kon dëgg-dëgg dañ koy présenté kenn du ko présenté sax parce que lii mooy deuxième fois mu di fi ñëw te macha allah ñëw am na njëriñ parce que bu ñëwee dana fi sotti waaraat dana fi sotti lépp loo xam ne rek lu njëriñal ci dëkk bi dana ko fi sotti parce que dañuy wax ne gannaaw ba nag ay neefere moo mën a suqali suuf ba gàncax mën a rafet waxuma la ak nooy yàlla ci dëkk kon nag dëgg-dëgg ñoo ngi koy ndokkee di ko wax ne sëriñ bi ñu ngi lay présenté beneen yoon di leen di xamal ne niñ ko déglu ak xel ña ko déglu xol taataan suñ ruuxu suñ sirru suñ gismu suñ xalbu ba nga xam ne lépp lu wax rek dañ ci amee wa samayna wa atana di wax ne sëriñ bi ñu ngi lay jox micro bi pour nga mën a dugg ci programme bi in uridu al-islah ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah tawakkaltu alayhi aussi Mac. Boa noite a todos. Antes de mais nada, agradecer a paciência de todos os dias. E nesse primeiro momento, antes do discurso do Sheikh, gostaria de dar a palavra ao Papsou, que é da área do Bar de Niterói. Por favor, irmão Papsou, seu palavra. Karim yëpp dafa ko waroon a bind jox ko Diallo mu wax ñu mboolem fi teew di ci jiital sang bu tedd bi nga xam ne ñëwoon ne ziar si mbokk taalibe yi bu ñu ziar si mbokk taalibe yi ñëpp am yëgaat ci delluwaat seen borom waaye am yëgaat ci koom-koom bi nga xam ne ci la wut si yaakaar naa ne mbokk yëpp namoon nañ sa teewaay ci dëkk bi di la masawu coono yi nga daj yëpp di fi teewal nag daayira Nooru daayira yi yu tubaar yu généraux ci njiital Baye Sëriñ Sow xam naa ni ci yoon yi daa xaw a guddee rek. Muito feliz dizer que realmente a África, Kemet, ainda está presente, né, no mundo. E essa ancestralidade que está nos ligando, né, certamente vai fazer muitas coisas ainda. Então, quero agradecer aqui, de fato, né, a presença também do Babalaú Ivanildo Santos, que está aqui, e, claro, a presença do Sheikh, que está aqui conosco. Muito obrigado, gente. macha allah waaw discours bi rek bu ñu paree chara ko moom dana ko kii niital ma bu may liir kii àllindoom niital ma discours bi mu ko liiree pare wala moo def mu xaddi ma ci arab waaw baax na ba doog a dugg ci discours dikk si discours boobu mu gën e que foram presos pela polícia por praticarem o islamismo aqui no Rio de Janeiro. Inclusive essas duas aqui voltam onde tinha uma escola de morando pra gente. E eu quero agradecer por eles estarem aqui. Obrigado. Tem um amigo ali, que é professor também lá no mesmo município, eu convidei e mesmo com toda a dificuldade que ele tem por causa da idade, ele veio. E acho que é muito importante ele falar também, porque ele representa, né, a comunidade judaica e, enfim, tem uma relação histórica com os muçulmanos. Eu gostaria de dar a palavra para o Paulo. Mesdames et messieurs, bonsoir.
Merci, monsieur, par votre presença. É muito importante, né, que nós estejamos aqui num diálogo interreligioso, né? Eu sou judeu, eu sou sefaradita do Iêmen, minha família vem do Iêmen, né, fugindo dos turcos, entendeu? E vieram parar aqui, né? E é muito importante, né, essa herança comum, né, que todos nós temos, especialmente os judeus e muçulmanos, têm uma herança comum muito forte, uma herança espiritual muito forte, que ela se fortaleça cada vez mais. Merci. kilifa yi mu li di wax seen kilifa bi. E também dentro. Chérif. Gostaria de passar agora a palavra, né, ao xerife, por favor. Karim da doon sàkku ma lire benn discours. Alaaji tekkil ko am Karim da doon tekki. ñuy ziare sëñ bi. waaw. di ko dalal ñas. waaw. di ko ñaanal gudd fan bu ànd ak wér. amiin yaa rabbi. te tànk yi nga jóge Sénégal ba ñëw fii. yàlla def ko ay tànk yiw. amiin yaa rabbi. lépp li nga ñaan ci réew mi yàlla na ko yàlla nangu. amiin yaa rabbi. ñu xam ni Sénégal tarixa yi benn lañu. ba yàlla indee tarixa yi Sénégal dafa jàmm am. ñoom ñëpp ñu lëkkaloo nekk benn ànd bokk liggéey. ànd bokk liggéey ci liggéey bépp saxal diine rek Sénégal saxal fa jub saxal fa dëgg. waaw yaakaar naa ni seen firndeel ko yoonam bi fi njëkk a ñëw ba mu ñëwee daayira murid lañ ko dalal dëgg yàlla ñu xam ni bon lépp benn la amul benn différence suñu biir xanaa ñu bëgg a yàq wala saay-saay mais ñoom ñi nga àndoon muy Baye Niass ñoom Serigne Touba ñoom El Hadj Malick ñoom ñëpp benn lañu woon diine bi leen taxoon a jóg yàlla leen taxoon a jóg seet yonent bi ba gis ko moo leen taxoon a jóg te bañ seetee yonent ba gis ko loolu la ñu ànd woon buñ ko ànd it saxal seen njaboot nekk ci loolu bon nag dëgg yàlla boo jógee ba jëm si fii bon ñun li may wax rek daayira ba fii diine bi rek moo ñu ñor l'islam wante kilifa yi moom ñëpp benn lañu li ñu woote moom jëm ci yàlla rek la li ñu woote mooy jub li ñu woote mooy sax ci dëgg li ñuy woote mooy tudd yàlla bon nag bu ngeen ñuy woo ci loolu ku fi ñëw rek dañ lay jàppee suñu sëriñ bon nag sëñ bi ñu ngi lay dalal di la ziyaare di la yokk ñaanal wax dëgg yàlla di yokkaat suñu pas-pas di yokkaat suñu kóll rek yow di ziyaare suñu mbokk taalib bi nga xam ne wax dëgg yàlla dontul dara ñoo moom comme ni ma ko waxee rek ñoo bokk lépp lu ñu xewle moo fay njëkk moo fay mujj dëgg yàlla indi contribution ci waxtaan indi contribution ci ay alalam ak lépp da koy def bon kër yi benn diine rek moo fi ne mooy diine l'islam moom lañ fiy saxal moom lañ fiy dund moom la ñu ànd moom la ñu nekke bon nag loolu mooy dëgg boo xam ne bii daal maa ngi la koy seeral ci suñu digganteeg moom bi amul tiijaan amul ñaseen jullit rek moo fi ne ñu bëgg yàllaa fi ne ñuy jaamu yàllaa fi ne te saxal ko ci diine yi suñu borom ànd jeeg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala si ñu ngi lay ziar di la dalalaat di la gën a fasante ak yow kólle rek di ñaan kólle rek it yàlla nañ ko yàlla yóbbu ba ci kanamu bàyyi si kanamu seen tubaay yëpp di ziar baax a baax nag di jéglu ci waxtaan bi ndax damaa ñoo fekk ñu xaw koo commencé macha allah nekk ñu ngi koy ziar di ziare àllaaji bi ak wax dëgg yàlla muy nit bu baax moom itam comme li ma wax rek mënoo xam fu mu féete bon nag diine bi rek li ma wax diine bi rek moo ko ñor moo ñu ñor ñun ñëpp di ziare suñu mbokk mii nga xam ne wax dëgg yàlla moom itam Ousmane fu ñu dem moom itam amul du manqué daayira moom chaque daayira moo nga daayira bon nag boo fa demoon mënoon ni ñasee la mënoon ni murid la mënoon leen da nga xam rek jullit la moo nga fay ñëwal jullit di fa ñëwal lépp dëgg yàlla it di wax ci yow lu baax di wax ci famille ñasee nit bu baax ba nga commencé kii yéen la ñu boo ñun ñëpp xamal ñu ni yaa ngi ci yoon bi ñëw ñu ne ko bon ñun lu ñu def mënoon la jàpp nañ ko bàyyi ñu ngi siyaare sëñ bi ndax parce que sant woon nañ moom kóllëre bon nag kóllëre boobu dañ dem fekk doit dugg sa moom asalaam ñu ngi siyaare macha allah macha allah
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده الحمد لله على جميع المراتب الحمد فالحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. La paix n'est pas un vrai mot, c'est une attitude, un comportement à adopter en toutes circonstances. Le mot paix, salam en arabe, occupe une grande importance dans la religion musulmane. Même pour se saluer, les musulmans prient pour la paix. Souhaitons-nous donc la paix, car sans la paix, rien n'est possible. Rien ne peut se réaliser. La paix peut bien être assimilée à l'absence de guerre ou de conflit. Quand on observe le monde d'aujourd'hui avec toutes les guerres et les conflits qui le minent, avec des catastrophes naturelles, dont la dernière en date est le tremblement de terre qui vient frapper la Turquie et la Syrie, avec un bilan extrêmement lourd de plus de 40 000 morts. La sécheresse et le réchauffement climatique sont en train d'appauvrir les peuples chaque jour. Cependant, nous devons aussi être conscients de la paix, que la paix ne signifie pas seulement absence de guerre ou de conflit entre les hommes. En effet, cette autre dimension de la paix est à chercher dans la vie quotidienne de l'homme. Est-ce que ce dernier mène une vie décente? Est-ce qu'il reçoit l'éducation dont il a besoin pour vivre et bien vivre? Et que les conditions de vie nécessaires sont réunies? Est-ce que les conditions de vie nécessaires sont réunies pour qu'il puisse vivre vraiment en paix? Voilà une dimension de la paix à laquelle doit-on s'intéresser, car elle détermine plus souvent l'homme à travers ses attitudes et comportements. La paix est donc plus que jamais menacée dans ce monde. Une telle situation interpelle tout le monde sans exception, les gouvernants comme les gouvernés. Chacun à son niveau a l'obligation d'œuvrer pour que la paix règne dans ce monde. Ainsi, pour notre part, nous musulmans, l'islam ne cesse de nous recommander à œuvrer pour la paix. L'islam ne signifie-t-il pas la paix? Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a toujours donné exemple de son vivant. Lui qui vivait en harmonie avec des juifs non musulmans et entretenait même de bonnes relations avec eux. Cheikh Ibrahim Niass parlait de village planétaire pour décrire le monde en soutenant que les races et les religions peuvent être différentes et nous avons l'obligation de nous retrouver tous ensemble au cœur du village pour échanger sur tout ce qui nous permet de cultiver et faire régler la paix pour le bien de l'humanité tout entière. En exemple, citons le conflit de Biafra de juillet 1967 au 15 janvier 1970. De source sûre, Cheikh Ibrahim Niass n'avait-il pas fait des démarches pour œuvrer à la paix et à l'unicité du Nigeria, un pays dont il dispose de millions de disciples? Son fils, le calife de la Faïda Tidjaniya, je veux nommer Khadim al-Ummah, Cheikh Mohamed al-Mahi, Cheikh Ibrahim Niass a suivi ses pas en réconciliant le peuple soudanais pour une paix durable. Enfin, la paix, c'est un devoir pour chaque citoyen. Sans paix, il ne peut y avoir développement ni vie en société. Que la paix soit avec vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Discours du Cheikh sobre a paz. O Cheikh começou a agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala
e mandar benções sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Aqui, o discurso dele fala o seguinte: a paz não é uma palavra em vão, é uma atitude, um comportamento para ser adotado em todas as circunstâncias. A palavra paz, Islam também significa salam em árabe, ocupa uma grande importância na religião muçulmana, na religião islâmica. Até porque para cumprimentar os outros você usa a palavra Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Desejamos então a paz, sem a paz, portanto, sem a paz, nada é possível, nada pode se realizar. A paz deve ser, pode ser assimilada à ausência de guerra ou de conflito quando se observa o mundo hoje em dia, com todas as guerras e conflitos que minam o mundo com as catástrofes naturais, entre os quais o último é o terremoto da Turquia, que assolou a Turquia e a Síria, com um balanço extremamente pesado de mais de 40 mil mortos. As secas e o aquecimento global climático estão também empobrecendo as pessoas cada vez mais. No entanto, nós devemos também ser conscientes que a paz não significa somente a ausência de guerra do conflito entre os homens. Com efeito, esta outra dimensão da paz deve ser buscada na vida cotidiana do homem. Será que essa último, o ser humano, leva uma vida decente? Será que ele está recebendo a educação que ele precisa para viver bem? Será que as condições da vida necessárias estão reunidas para que ele possa viver verdadeiramente em paz? Essa é uma dimensão da paz ao qual devemos interessar todos nós, porque ela determina, a maioria das vezes, o homem através de suas atitudes e comportamentos. A paz, por seguinte, a paz é mais do que ameaçada nesse mundo hoje em dia que a gente está vivendo. Esta situação interpela todo mundo, sem exceção, os governos como os governados. Cada um, no seu lado, tem a obrigação de trabalhar para que reina a paz nesse mundo. Dessa forma, para a nossa parte, nós muçulmanos, não cessou de nos recomendar em todas as ocasiões para trabalhar, para viver para a paz. Islam significa também paz. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que é nosso derradeiro profeta, um exemplo, quando estava vivendo, ele que vivia em harmonia com judeus, com não muçulmanos também, em Medina, teve boas relações com eles. Sheikh Ibrahim Niasse também, que seguiu os passos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, também não deixou de falar, ele, na sua época, a aldeia planetária, para descrever o mundo, sustentando que todas as raças, todas as religiões podem ser diferentes, mas temos a obrigação de nós reencontrarmos tudo nessa aldeia, no coração dessa aldeia, para trocar sobre tudo que nos permite cultivar e fazer reinar a paz, tanto para todo o bem, para toda a humanidade. E em exemplo citamos a guerra em Nigéria de Biafra, que é de julho de 1967 até 15 de janeiro de 1970, de fontes seguras. Sheikh Ibrahim Niasse não cessou de fazer tramas, de fazer passos para que a paz retornasse na Nigéria, para que a Nigéria se unisse num país. Nesse país da Nigéria, o Sheikh Ibrahim Niasse tem milhões de seguidores, mais de 50 milhões, quando a gente fala mais de 50 milhões e pouco. E seu filho também não deixou de seguir seus passos, que é hoje o Khalifa da Faida, Tijaniya Faida. É uma dádiva que Allah subhanahu wa ta'ala deu ao Sheikh Ibrahim Niasse. Faida em árabe significa onda. Então, ele quer levar essa onda da paz para tudo, para que as pessoas também possam entender através dessa caminhada deles o que é Islam. Então, o filho dele hoje, que é o Khalifa da Faida Tijaniya, Sheikh Mahi Ibrahim Niasse,
seguir os passos dos pais. Até recentemente, no ano passado, todo mundo está vendo, no noticiário do mundo inteiro, ele conseguiu conciliar povos lá no Sudão, que estavam em conflito há mais de 30 anos, conseguiu fazer uma viagem de paz para conciliar esses povos. Então, enfim, a paz é um dever para cada cidadão, para cada cidadão que precisa de paz, e também devemos lutar para que haja desenvolvimento na nossa vida e na nossa sociedade, e a paz esteja com vocês. Jazakumullah khairan. sang bu agsi sëñ Moustapha Bousso nuyu ko sëñ Moustapha Bousso porque aqui a gente tem uma comunidade agsi soppela com sua diversidade, porque no Senegal a gente tem várias, um país da maioria muçulmanos, mas a gente vive em paz e harmonia, mas também temos escolas espirituais, Tariqa Tijaniya, Tariqa Muridiya, assim por diante. E aqui tem várias dessas famílias. Então a gente tem o Sr. Bousso, e da família da Tariqa Muridiya, que chegou agora, então a gente vai dar a palavra para ele, inshallah. du déranger ñeneen fa de moom mënutoon ñàkk yi def waaw jiital ci nuyoo bismillah suñu sëriñ bu tedd bu baax bi ñu gane si tey ñu dajeeg moom ci bërëb bi ni ñu ko defee woon ay at ci ginnaaw ñu ciy dolli waat ci sant suñu borom tabaraka wa taala ci gis ñu ko gisoon ci at yéene weesu gisaat ko yi lépp di mbégte ak tawfeex sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la siyaare bu baax a baax ziyaara maqbuula te di la jox sa wàccuwaay ndax wàccuwaay bu mag a mag nga am ci ñun waaw boo xam ne mën na ko wax ci anam yu bëree bëri ndax jëmm ci teew buñ ne kan mooy waajuram dina sayxal islam loolu rek doy na sëkk nga am wàccuwaay ci ñun rawatina ñun ñi nga xam ne ñooy njabootu Seexul Xadiim ñoo ngi lay siyaare bu baax a baax te di la jox sa wàccuwaay di la ndokkeel di la wax ne la dalal ak jàmm loolu ñu ngi koy def ci mboolem turu murid yi fi nekk yëpp waaye yóbbaale yi mboolem tijaan yi fi nekk ak ñi ñu seetlu ko ci kër yi ñu ngi lay jox seen siyaare ñoom ñëpp di la dalal di la ndokkeel di la wax ne la sa ñëw gii dëgg nañ ci lool te am nañ ci yaakaar lool ci ne yokk lay doon ci ñun ndax yéen waxtu ngeen duggee jëm si ñun loolu mbégte lañ koy def ndax li koy sabab lu ne mooy seet si googu noonu li ñuy def mooy jàjji ñu ndax bu fekkee daf ñoo fekkoon ñu nekk ca la gën dañuy gën a jàpp loola gën cee góorgóorlu suñu fekkoon ñu nekk ci leneen loola danañu soññ ba bu ëllëgatee danañu changer suñu jikko mel ca la gën ba saa suñuy dikkatee di ñu fekk ca la gën loolu nag ak cant la ci ñun ak tawfeex moo tax ñu ngi lay siyaare bu baax waaye di la ñaanal ci sa ñëw gii nga fi ñëw mu doon yokkute ci ñun waaye di la ñaanal mu doon yokkute ci yow di sant bu wér a wér di la ñaanal nga yàgg fi lool te wér di la jot di nuyoo mboolem sénégalais yi fi nekk yëpp muy jullit ñi ak ñi nga xam ne nekk ñu jullit ñëpp waaye ñuy sàkku it sa ñaan nga defal ñaan bu baax a baax jàmm ak tal fu ñu mën a nekk ci àdduna bi rek rawatina ci suñu réew fu ñu mën di nekk ñu am fa jàmm waaye suñu réew ñu am fa jàmm ndax bu ñu nekkee ci biti soxla nañ fa jàmm waaye fañ bàyyi ba ñëw fii soxla nañ fa jàmm ndax fu ci jàmm ji sooxee rek ñu yëg ko kon ñu ngi lay ñaanal nga ñaanal ñu ci bërëb yëpp jàmm ak tal di ko sàkku nga ñaanal ñu ko ci sa mbaaxu bopp ak mbaax gi nga xam ne lambaale nga ko ñu mooy mbaaxu Cheikh Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. inshallah. Ok, ele deu as boas-vindas para o chefe e para que orasse para a gente, para que o paz permaneça aqui no Brasil e fora. Então a gente está precisando disso. Então a gente quer dar ao nosso irmão da representante da Ahmadiyya para ele dar algumas palavras também. Jazakumullah ta'ala jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu para todos os irmãos. Meu nome é Itisham Ahmad Moman, eu sou paquistanês
sou da comunidade muçulmana Ahmadiyya. Eu estudei da Inglaterra sobre a religião, sobre a teologia. Eu cheguei aqui como missionário para pregar a mensagem do Islã e também esclarecer a imagem que infelizmente tem sobre o Islã no Ocidente, né? O Islã, na verdade, é atacado internamente e externamente. O Islã está sofrendo muitos problemas dentro do Islã e fora do Islã. Por um lado, nós vemos que as pessoas atacam os muçulmanos e veem o Islã ou o muçulmano como terrorista. Uma pessoa com chapéu, uma pessoa com roupa, uma pessoa negra que está com seus vestidos, as pessoas já atacam, já dizem, ou a mulher muçulmana que está com véu, sair na rua aqui no Ocidente, na Europa ou aqui, que tem muito impacto dos Estados Unidos nessa sociedade, nós vemos que as pessoas são muito maltratadas. Esse é um problema que nós sofremos. Por outro lado, nós temos um problema interno. O problema dos seitas. O problema dos grupos. Imagina um grupo, um encontro igual a esse, fazer ou organizar na Nigéria, ou no Ghana, ou em outro lugar, ou no Paquistão. É muito difícil. As pessoas de Xiita não deixam entrar nos sunitas. E dentro dos sunitas tem mais de 100 grupos, Wahhabis, Chasti, Deobandi, muitos mais. E está escrito a placa na mesquita. Aqui só podem entrar essas pessoas. Então, aqui nós precisamos pensar bem. Nós, quando estamos nos nossos países, nós estamos seguindo corretamente, mas quando nós deixamos o nosso país, quando vamos para o Ocidente, para os outros países que não são muçulmanos, nós somos um pouquinho desatentos sobre os nossos ensinamentos. As pessoas começam a deixar a religião, começam a distanciar da religião. E as pessoas que são de fora, elas são prontas para atacar. Eles pegam esses exemplos e dizem, esse cara é muçulmano, faz assim, assim. Então o Islã é assim. Por isso, onde nós somos poucos, temos maior responsabilidade de representatividade, né? De representar o Islã. Porque uma pessoa com esse vestido, quando sai na rua, as pessoas ficam olhando e generalizam todos os 2 bilhões dos muçulmanos. Se o cara está roubando, 2 bilhões roubam. Se o cara é bom, deu bem, então 2 bilhões são bons. Então, diferenças existem. Obviamente, a comunidade muçulmana Ahmadiyya, que foi fundada há 130 anos atrás, nós temos a crença que Messias prometido já chegou, que fundou a comunidade para unir os muçulmanos. O objetivo do Messias prometido, do Mirza Ghulam Ahmad, era para unir os muçulmanos. Então seria muito estranho se eu, que proclamo que muçulmanos têm que unir, e depois não participar nos encontros dos outros irmãos muçulmanos. É assim que nós podemos fortalecer os laços, assim que nós podemos fortalecer a comunidade islâmica e melhorar a imagem, tanto de fora quanto lá dentro, né? Que Deus nos dê a força de seguir os exemplos, porque sofrimento a gente está sofrendo muito. A comunidade Ahmadiyya foi atacada no Burkina Faso e foram martirizados 10 pessoas na mesquita. Eram muçulmanos que mataram os muçulmanos. Então isso não existe só nos países onde não tem muçulmanos e essas brigas. Antes a gente ouvia no Paquistão, no Afeganistão, no Irã, agora na África estão matando um muçulmano ou outro. Então é muito triste. E as pessoas estão distanciando do Islã, o ensinamento verdadeiro do Islã. É importante que nós focamos na palavra Islã, né? Paz, como foi falado também. Segurança, tranquilidade, paz. E realmente, quando a pessoa entra na mesquita, deve sentir essa paz. Quando a pessoa começa a seguir a religião, deve sentir essa paz, essa segurança. E esse é o objetivo da religião, do estabelecimento dessa religião. Muito obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه ولمن تبع بإحسان إلى يوم الدين وبعد. No sábado passado, alhamdulillah, o espaço polivalente do Cefism teve a honra de receber a Conferência Mundial pela Paz,
com a presença do Sheikh Al-Hussein e de outros convidados, irmãos de diversos segmentos religiosos e filosofias que se encontraram aqui, e teve um compartilhamento muito lindo de palavras e de escuta, que é importante para o diálogo e a convivência pacífica. Mas infelizmente na fala de alguns, principalmente de um dos irmãos, né, irmão Irtissam Muhammad, se não me engano, que é responsável de uma organização, das organizações que participaram, teve algumas informações a respeito de Burkina Faso que não condizem necessariamente da maneira que foi trazida, né, não condizem com a realidade dos fatos. É importante lembrar que em Burkina Faso, atualmente, como acontece em vários países da África Ocidental, o Mali está sofrendo as consequências disso, assim como o Níger, até hoje, até algumas partes de Benin também, o de Togo também estão sofrendo ataques devido à insurgência do terrorismo, que começou, e tem que lembrar e bater muito nessa tecla, com a destruição da Líbia pela NATO. Quando a NATO derrubou o governo Gaddafi, eles não foi financiado e armado muitos grupos criminosos. É importante relatar isso, que eram grupos criminosos que alguns dos líderes hoje dos chamados movimentos terroristas eram conhecidos na região como traficantes internacionais de droga. E nunca foram conhecidos como religiosos, eram conhecidos como mercenários, criminosos, bandidos que estavam na região, que foram armados por governos ocidentais. Tinha naquela época o presidente francês Nicolas Sarkozy e o pretendido filósofo francês Bernard Lévy, por exemplo, que andaram com esses grupos, e foi dado armamento de guerra para esses grupos, só no intuito de tirar um presidente do país, na época da Líbia, do poder, o Gaddafi. Conseguiram tirar, mas só que esses grupos sul-armados agora começaram a atacar países como Burkina Faso, como Mali, e está tendo uma insurgência terrorista, onde tem tendo vários ataques, vários atentados terroristas naquela região. Então, nesses ataques, aconteceu que mataram muitas pessoas. Posso dizer que mais de 90% das vítimas desse terrorismo são muçulmanos, de todos os segmentos ideológicos do Islã. São muçulmanos até Salafi, até o que a gente chama de neo-salafismo, o Wahhabi, muçulmanos, que a gente chama Burkina comumente de muçulmanos tradicionais, muçulmanos que seguem, por exemplo, algumas tarefas na ciência do Tasawwuf, por exemplo, que foram atacados, e grandes sábios muçulmanos foram assassinados por esses terroristas, inclusive um dos maiores do país, da região norte do país, por exemplo, que é Imam Shuaib Cissé, que simplesmente foi executado, o corpo dele jogado na rua. Então, os ataques terroristas que estão acontecendo em Burkina Faso não atingem nenhum segmento dos movimentos islâmicos só por ser esse segmento, e nem atinge somente o muçulmano. Teve também ataques alguns ataques também causaram vítimas cristãos como vítimas muçulmanas. Então, o terrorismo está matando todo mundo em Burkina Faso sem nenhuma distinção, primeiro de religião ou de filosofia de vida, mas eles estão atacando, destruindo a região. As agendas deles, eles que sabem quais são as agendas, a gente só sabe que são criminosos, são bandidos, foram bandidos antes de começar se declarar, usar o terrorismo como meio de destruir nossos países, e são bandidos que receberam armamentos de países ocidentais para destruir um país africano chamado Líbia. Apesar que a gente pode falar sobre o governo da Líbia ou outro, o ponto é que para tirar esse governo foi armado bandidos, esses bandidos hoje estão atacando nossos países. Então não tem ataque a qualquer grupo só porque é Ahmadiyya, ou qualquer grupo só porque não sei, Salafi, ou porque segue alguma tarefa sufi. Eles estão atacando qualquer pessoa. E não tem ataque também para cristão, porque se escuta também essa mentira em cima de Burkina, porque tem que falar que são mentiras divulgadas por motivos ideológicos. Cada um pode promover sua ideologia, isso é o direito de cada um, mas a gente não pode perder nossas ideologias, enxergando somente nós, o nosso grupo, como os únicos que existem, esquecendo as mortes dos outros, como se as mortes dos outros fossem menos valiosas que as nossas mortes. O que está acontecendo em Burkina, está sendo assassinados grandes sábios muçulmanos, professores nossos todos, sábios de referência no Islã, que esses caras estão assassinando.
Então, primeiro, esses caras não podem nem, de forma nenhuma, se reclamar do Islã se eles estão matando os maiores sábios muçulmanos do país. Segundo, eles não estão matando só muçulmanos, tem que lembrar isso, estão matando também gente que não são muçulmanos, quer dizer. Mas, terceiro, é importante lembrar que 90%, até mais de 90 tanto por cento das pessoas que sofrem os ataques desses terroristas são muçulmanos. E as regiões mais atacadas, as regiões que estão mais sofrendo ainda ataques desses terroristas são regiões que a maioria esmagadora da população nessas regiões são de confissão muçulmana, são praticantes da religião muçulmana. Já foi atacada mesquitas enquanto as pessoas rezavam. Sem ser que seja mesquita armada, mesquita tal e tal. Já foi matado sábios muçulmanos, por exemplo, de tendências, por exemplo, que a gente chama hoje do wahhabismo ou do salafismo. Já foi assassinado sábios, por exemplo, dessas tendências, como já foi assassinado sábios, por exemplo, que são líderes de tarefa sufi, como foi matado sábios também, que são sábios tradicionais, normais, em Burkina, nessas regiões. Então, as regiões que são atacadas são regiões de maioria muçulmana, muçulmanos que estão morrendo de todas as correntes. Não foi assassinado um muçulmano de uma corrente só porque é de tal corrente. É uma ação terrorista de criminosos, bandidos que estão matando pessoas e de forma nenhuma isso pode ser associado ao Islã e mesmo que eles usam o Islã como desculpa para tentar esconder o mal deles, porque infelizmente o ser humano quando ele faz o mal, ele tenta usar alguma coisa nobre para tentar legitimar o mal dele. É como o ditador quando ele faz ditadura, usa a democracia para tentar esconder o crime que ele está cometendo. Isso sempre foi uma postura, né, de seres humanos maldosos. Então, por saber que o Islã é religião maioritária em Burkina Faso e nas regiões onde eles cometem o crime, claro que muitas vezes eles vão tentar usar o Islã como argumento para tentar legitimar o mal que eles estão fazendo, porque eles têm consciência que é o mal que eles estão fazendo. Da mesma maneira que o Iraque foi invadido na época do George Bush, causou da morte de mais de 1 milhão de pessoas. Isso foi feita essa invasão sem justificativa nenhuma, sob falsa desculpa de trazer democracia nesses países, como também as invasões dos países africanos durante os que foi chamado de colonialismo, essas coisas tudo, foram feitas com argumentos pretendidamente nobres. Da mesma maneira que na época da escravização, os navios que pegavam os escravos, por exemplo, escravizados, por exemplo, tinham nomes nobres. Então não é porque o cara usou um argumento de uma coisa nobre para tentar justificar o crime dele, é que esse crime deve ser atribuído ao Islã, porque como que a pessoa pode se reclamar do Islã e ele mata os maiores sábios muçulmanos? Nem é só o muçulmano comum que está matando, estão matando os sábios muçulmanos, tá? No país. Fora isso, como eles se reclamam de Islã e atacam mesquitas, atacam muçulmanos, matam muçulmanos enquanto estão rezando. Como pode se reclamar do Islã se as regiões que eles estão mais cometendo crime, destruindo as regiões, roubando o rebanho das pessoas, pegando casas das pessoas, indo matando civis, pessoas civis dormindo nas suas casas, são as regiões de maioria muçulmana. Como a pessoa pode reclamar do Islã e fazer isso? E, terceiro ponto, esses criminosos, bandidos, como bandido em qualquer lugar, criminoso em qualquer lugar, eles estão atacando todo mundo. Infelizmente, eles estão nas regiões que a maioria da população é muçulmana, estão acabando matando muito mais muçulmanos e a maioria dos refugiados internos, porque está tendo muito refugiado interno, a esmagadora maioria desses refugiados são muçulmanos. Você vai nos lugares onde tem os campos de recepção, os locais de recepção dos refugiados, você vai ver muitas mulheres muçulmanas, inclusive, de rimar, usando rimar. Ano passado, uma das meninas refugiadas teve um bom resultado num dos exames nacionais, por exemplo. Ela usava rimar para ir na escola e tudo, para mostrar que ainda essas pessoas são apegadas ao Islã, entendem que esses criminosos são criminosos e não foi atacado nenhum segmento muçulmano só por ser muçulmano. Então ninguém foi atacado em Burkina só por ser Ahmadiyya. Foi morto gente que era do segmento Ahmadiyya, foi morto também gente que eram de outro segmento, de outras visões outras visões filosóficas, outras ideologias dentro da sociedade muçulmana e dentro de Burkina Faso. Então não pode sim, quando milhares de pessoas estão mortas, destacar, naquela época foram 3 pessoas inclusive dessa comunidade que teriam sido assassinadas, e dentro de milhares de pessoas que foram assassinadas, vamos tirar só 3 e destacar. Aí a gente está repetindo o comportamento errado do Ocidente, que quer valorizar, quando um ocidental morre, o mundo inteiro tem que chorar, aí quando morre milhares de africanos e outro, ninguém chora. Então foi morto milhares de gente nessa empreitada terrorista. A gente não pode colocar um morto em cima do outro, não pode se considerar que a morte de uma pessoa seja mais importante que a de outras pessoas, porque todos esses assassinatos aconteceram no mesmo contexto do terrorismo, aconteceram no mesmo contexto de tentativa de destruição de nossos países, de nossos países, no mesmo contexto de destruição da Líbia, de armamento de bandidos que estão matando as pessoas. Da mesma maneira também houve ataques também onde morreram cristãos, não quer dizer que ataques foram ciblados, foram
essas pessoas foram assassinadas só por serem cristãs, foram assassinados dentro do âmbito das ações criminosas dos terroristas, e quando esses cristãos morreram também muçulmanos. Então não podemos fazer essa divisão. Quando a gente quer dialogar de paz, não podemos entrar já dividir até os mortos. É muito vergonhoso a gente querer dividir até os mortos, dar mais valores a tais mortos, enquanto dá menos valores a outros mortos. Não. As pessoas estão cometendo crimes, estão assassinando gente, estão causando morte e desolação no país, estão tentando trazer fome. O país resiste, Burkina Faso resiste, é o país de Thomas Sankara, um grande lutador, um grande defensor da independência total da África. O atual presidente também que está lá tenta repetir os ideais de Thomas Sankara, apesar das divergências sobre como eles chegaram no poder. O país está tentando lutar para resistir, e em Burkina, nossa luta é tentar justamente evitar que as pessoas que querem trazer a divisão tragam a divisão. De dizer, não, estão matando minha comunidade, estão matando pessoas que seguem minha ideologia, estão matando, que cada um ficar só defendendo o dele. Não, a gente está precisando da união em Burkina Faso para todo mundo defender o país, porque a resistência de Burkina é importante, a resistência de Mali é importante, a resistência de Níger é importante para que as regiões outras regiões da África Ocidental não sejam atacadas, e que a África Ocidental não seja dominada por esses terroristas que vão acabando destruindo boa parte de nosso continente. Então a mensagem aqui pregamos a paz e verdadeiramente a paz, e que a paz não seja um argumento para a gente criar uma divisão entre as pessoas, uma divisão onde a gente valoriza mais nossos mortos mais do que os mortos dos outros, uma divisão no qual a gente destaca mais o nosso sofrimento mais que o sofrimento dos outros, enquanto todo mundo está sofrendo da mesma maneira. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a paz ao mundo inteiro, que ela traga a paz em Burkina Faso, e que a gente aprenda a trazer as informações coerentes, verídicas e verdadeiras, e que não nos deixemos conduzir por nossas emoções e nosso egoísmo de olhar só para o nosso inimigo, mas que a gente, nesse momento de sofrimento desses países, olhe pelo conjunto, lute pelo conjunto, pela libertação dos nossos países contra os bandidos que estão atacando nossos países, bandidos esses que foram armados por os países que invadiram nossos países no passado, colonizaram nossos países no passado, e que aparentemente não desistiram, mas nossos países vão resistir. E, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala concederá a vitória, a união e a paz real a todos os países da África e a todos os países do mundo, inshallah, e também ao Brasil, que o Burkina Faso sirva de exemplo, porque apesar dos ataques terroristas, em Burkina Faso o discurso é sempre a gente se manter o país unido, não fazer divisão religiosa, nem divisão étnica. Isso é a nossa luta, e vamos manter firme essa luta, que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê êxito nessa luta, e que esse exemplo também de união, de se unir para lutar contra o mal, contra os maldosos, contra os criminosos, sirva de exemplo para o mundo inteiro, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gostaria agora de passar a palavra à pessoa muito importante aqui para a realização desse evento, que é a nossa Marraine, a nossa madrinha, que é a Sheila Adriana, que está aí na escada. Gostaria de dar essa palavrinha também. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu gostaria muito de agradecer a presença do Sheikh Abdullah, que veio para nos prestigiar, nos trazer uma esperança, nos trazer ensinamentos sobre o que acontece na África, não só para os muçulmanos. É importante a gente lembrar disso também para os não muçulmanos, porque nós convivemos com não muçulmanos constantemente. Nossos vizinhos, as pessoas do nosso trabalho, das faculdades. E é extremamente importante transmitir essa visão de que existem sim pessoas que têm importância na religião pela missão, a missão de apaziguar. Esse é o legado de Sheikh Ibrahim Niasse. Nosso Sheikh Abdullah está fazendo esse trabalho aqui, e é um grande presente para todos nós, não somente os muçulmanos, mas para os não muçulmanos também. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença de nosso Sheikh, os nossos irmãos queridos que estão sempre presentes, né? Os não muçulmanos também que compareceram. Estou bastante feliz, me sinto muito emocionada, né? Porque é muito importante trazer a informação
do que acontece, que sim, não somente nós muçulmanos se preocupam em resolver problemas de conflitos em diferentes povos na África e de diferentes religiões. Muçulmanos ativamente estão fazendo isso também. Isso é extremamente importante, principalmente no nosso país, que tem uma herança africana muito forte. Nós precisamos lembrar disso. Os africanos, muçulmanos e de religiões que não são muçulmanas também precisam ser respeitados. E precisamos lembrar disso. Precisamos lembrar que não somente os não muçulmanos se preocupam em apaziguar esses conflitos. Muçulmanos trabalham ativamente, dedicam suas famílias, as gerações, a apaziguar os conflitos. Não somente entre muçulmanos na África, entre não muçulmanos também na África, entre não muçulmanos na Europa. É extremamente importante lembrar que é isso que nós nos dedicamos a fazer constantemente, dentro das nossas possibilidades, porém sempre intencionando para Allah e para essa missão, que é justamente colaborar para a paz. E é justamente isso que nós vamos nos dedicar a fazer em cooperação com o Sheikh Abdullah, e eu estou imensamente feliz pela presença de todos, principalmente os não muçulmanos também, nossos irmãos muçulmanos de outras taricas, muçulmanos de outras denominações, né, e outras religiões aqui presentes, como o nosso querido professor Dr. Ivani dos Santos, pessoa muito querida, muito batalhadora aqui no nosso estado, até no Brasil, né? Estou muito feliz. Obrigada, professor Dr. Ivani. Obrigada aos muçulmanos aqui presentes. Estou muito feliz. Assalamu alaikum a todos vocês. Obrigado, Adriano. Obrigado. Allahu la ilaha illallah, 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 Allahu la ilaha illallah. Usman yow jëloo di wala nga xal Usman illallah, Allahu la ilaha 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 illallah, Allah la ilaha illallah, Allahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah, Allahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu la ilaha illallah, Allahu la ilaha illallah, Barhama la ilaha illallah, Allahu 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 la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah, Allahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, Musamma wala la ilaha illallah, amuru ala diyari diyari Layla أخبر ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب ماء سكن ديارا رأيت رسول الله جهرا ويقظة ببارد حل ذاك المحل محله تلامذة شيخ تجاني فاصبروا ألا كيد أعضائي مدى دهر تنصروا بما ضركم جهل الجهول وخولهم
ولو بدوا أوفاء سخوض مكابروا أراكم ملوك الأرض لا شك فزدوا فدنيا كأحلام المنام تباسروا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنا هو أنا هو لا الله 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 لا الله 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 لا الله 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 لا الله 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 عبد الكريم دو ذكر waaw bismillah ok alhamdulillah ok fii bërëb bi fi ñu nekk ñu ngi ko tuddee sépifisme voilà vous faites uma pequena apresentação do sépifisme para o cheikh e depois vou traduzir em português bërëb la boo xam ne ay africains ñoo ko créé mi it ak ay brésiliens yi nga xam ne dugg nañ ci diine bi donc ñu tolloog at ba tuub rek léegi ndax mën a am bërëb fi ñuy jullee fi nga xam ne ndaxte ñun ñu ngi tënku ci ay ngir ñu ngi gëm it ay tarixa te am na it ay jullit yi nga xam ne nekk nañ fi ñoom gëmuñu loolu donc bu fekkee ne ñu ngi jaxasoo ñoom xëy na ñun luñ bëgg a def duñ ko mën a def donc loolu moo indi te ndeyu mbir gi nag Idriss la voilà man ñooy di ko si jàppale ndaxte dafa am ñi nga xam ne tuuboon nañ fi amoon ay jafe-jafe bu baax a baax moom comme que mu ngi jógee Burkina te it ngiru Malick moo fay dox mu dajale leen di jàngale laxdar yi comme ni ñu koy jàngale Afrique ça fait 10 ans mu ngi ci laxdar yi leen ko jàngale lu ñuy jullee lu ñuy wooree lu ñuy laabee lu ñuy def diggante bi nag problème yu bëri nag am na ci jafe-jafe yu bëree bëri yàlla def 2018 Mamour ubbi espace fële ñu dem foofu Mamour di ñu abal ñu koy def may mu doon benn période aussi mu ant simple fi am ku ñuy abaloon benn salle daanaka defuñ fa at ba mu jeex finalement amatuñ fu ñu nekk ñu di ko def këram Covid bi ñëw ñu di ko def online léegi ci la idée bi surgir ndax ñu mën a créer salle ci la ñëpp ñu farlu ñu ubbi ko pour jullit yëpp di fi jàngale comme ku ñu waa Sénégal Afrique soowu jant ñu ngi tënk ci Imam Malik donc ñu fi jàngalee Malik mais ubbee bi ci nen ngir yi comme ngiru Imam Abu Hanifa Shafi'i wa Hanbal voilà te it di jàngale fii it comme que ñu fi nekk am na ñu fi nekk te ay jullit waaye dañu dàq lu woon ni taxawu ñu nit aussi dañu def ay conférence xutba yi fi def parce que ñu fi jóge ñëw jumaale bi yëpp di leeral nit ñi ne taxawu si biir islam la te di jot ci lu ñu xam si suñu téere maam yi lu ñu bàyyi Sénégal loolu gën nañ ko leeral fii donc loolu moo tax ñun ñu koy bi dañoo ubbeeku it ñeneen ñu nga xam ne ñu fi ñëw di gëstu si l'islam voilà lépp li nga xam ne jëm na ci l'islam Afrique parce que l'islam Afrique moom nit ñi gis-gin buñ ci am fii moom dañu yaakaar ne jullit ñu nekk fële nit ñu ñuul ñu Afrique diine amul donc foog ñun ñu taxaw fi wan leen jàngal leen xam ne ne suñu diine am na te bu ñu wax ne diine islam ñu convaincre ko mooy waa Afrique donc loolu daal soxna si njëriñ bu baax voilà eu fiz pequeno resumo da histórica da abertura do CEPIFismo, porque fizemos encontro aqui no CEPIFismo e o Centro de Estudo e de Pesquisa da Sociedade Islâmica, e foi aberto devido a um longo trajeto histórico dos muçulmanos revertidos aqui, que padeciam de alguns conhecimentos fundamentais e básicos do Islã, que na realidade começou com o nosso irmão Idriss, do Burkina Faso, precisa salientar isso. Foi através do esforço dele, ele como sendo do Burkina, do ali religião, e migrou aqui, e aqui encontrou muçulmanos revertidos, realmente que estavam com dificuldade para entender mais uma visão islâmica mais tradicionalista, mais enraizada aqui no Brasil. Ele como estudou lá na África do Norte, em algumas partes do mundo islâmico, a gente começa por alguns livros básicos,
para estudar o Islã, porque o Islã era se transmite pela via oral, o Islã não se aprende pelos livros. O Alcorão traduzido, a gente precisaria entrar que não é o Alcorão. E aí, aqueles que estão revertidos aqui formam um grupo ensinando eles que realmente a religião passamos vários lugares com bastante dificuldades. A comida chegou, fizemos algum tempo na casa dele, morava, e depois foi online. Mas depois nesse pensamento surgiu para criar realmente um site onde a gente vai poder ensinar pessoas realmente o vigilante e também focar nisso também na África. Eu ia falar isso de forma geral, mas também falar. Então, porque hoje em dia, quando a gente fala isso na África, as pessoas acham que os africanos não são verdadeiros muçulmanos, então olha a religião como sendo da Arábia. Sim, o Islã sempre existiu na África, porque a gente precisa salientar os muçulmanos lá, não faça trouxer só a mensagem ao corânico. E aí, nisso, a gente está formando um núcleo e abriu esse sacrifício, onde a gente está fazendo hoje o evento, recebendo o chefe. Então, um pequeno resumo, porque realmente o sacrifício, então a gente quer mostrar que é uma parte da ensinamento tradicionalista. A gente vai fazer a última oração do dia, então, e depois a gente vai fazer uma pequena oração para... Posso oferecer uma música? Hã? Posso oferecer uma música junto aqui com ele? Bismillah. É uma música que encerra o sábado. Nós estamos encerrando o sábado, mas para Allah, para Elohim, sempre é sábado. Nunca deixa de ser sábado. Ela chama os anjos para celebrar o sábado, né? Chama-se assim. Shalom Aleichem. Malachei Hasharet. Shalom Aleichem. Malachei Hashalom. Malachei Elyon. Mimelech. Malachei HaMelachim. HaKadosh Baruch Hu. Bohem LaShalom. Malachei HaShalom. Malachei Elyon. Mimelech. Malachei HaMelachim. HaKadosh Baruch Hu. Amém. julli waaw bismillah salatu ala nabi que vocês puderem também ñi àndandoo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا صراط الأقوال إلى صراطك المستقيم وعلى اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا صراط الأقوال إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر المقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا صراط الأقوال إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله إن شاء الله